Olá, bom dia, meus queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos iniciar com um ciclo de leitura. É um texto, uma história de Dom Quixote, de Moacir Cleary. O gênero textual, da história de Dom Quixote pode ser considerado um romance. Então, vamos iniciar aqui esse texto aqui produzido por Moacir Cleary. Quando se fala no Quixote, as pessoas logo pensam num desastrado, num sujeito que não consegue fazer nada direito, que tem boas ideias, mas sempre quebra a cara. E até repetem aquela história que o escritor espanhol Cervantes contou sobre o Dom Quixote. Ele era um daqueles cavaleiros andantes que usavam armadura, lança e escudo. Percorria as planícies de Espanha num cavalo muito magro e muito feio, chamado Rocinante, procurando inimigos e quem pudesse desafiar em nome da moça que amava e que ele chamava de Dulcineia. Pois um dia este Quixote avistou ao longe uns moinhos de vento. Naquela época, vocês sabem, o trigo era moído desta maneira. Havia um enorme catavento que fazia girar a máquina de moer, pois o Dom Quixote viu nesse moinho gigantes que agitavam os braços, desafiando-os para a luta. Essa foi a visão dele, Sancho Panza, seu ajudante, tentou convencê-lo de que não havia gigante nenhum, mas foi inútil. Dom Quixote estava certo de que aquele era o grande combate de sua vida. Empunhando a lança, partiu a galope contra os gigantes. O resultado, diz Cervantes, foi desastroso. A lança do cavaleiro ficou presa nas asas do moinho. Ele foi levantado no ar e depois jogado para longe. Para Sancho e para todas as pessoas que ali viviam, aquilo era uma clara prova de que o homem era mesmo maluco. Essa era a história que Cervantes contava. Já meu tataravô, que também conheceu o Dom Quixote, narrava o episódio de uma maneira inteiramente diferente. Ele dizia que, de fato, Dom Quixote viu os moinhos e que ficou fascinado com eles, mas não por confundi-los com gigantes. Se eu conseguir enfiar minha lança naquelas asas que giram, fecha aspas, pensou, e se puder aguentar firme, terei descoberto uma coisa sensacional. Fecha aspas. E foi o que ele tentou. Não deu completamente certo, porque nada do que a gente faz dá completamente certo. Mas no momento em que a asa do moinho levantava, o Dom Quixote, ele viveu o seu momento de glória. Estava subindo como os astronautas hoje sobem. Estava avistando uma paisagem maravilhosa, os campos cultivados, as casas, talvez o mar. Lá longe, talvez as terras, além do mar, com as quais todo mundo sonhava. Mas que isso? Ele tinha descoberto uma maneira sensacional de se divertir. É verdade
que levou um tombo feio. Mas isso, naquele momento, não tinha importância, não para Dom Quixote, o inventor da roda gigante. Pois é, né, meus queridos alunos? Essa é a história, né, de Dom Quixote. Uma história muito interessante, bastante lida. Espero que vocês também o leiam, porque eu quero que vocês leiam essa história e mandem um áudio da leitura de vocês. Eu quero saber como está a leitura de vocês, viu? Faz parte da atividade desse primeiro momento. Um áudio da leitura dessa história de Dom Quixote. Então, assim, vamos procurar, né, compreender um pouco aqui. Qual é a mensagem dessa obra aqui de Dom Quixote? Qual é a mensagem que ela repassa? Né? Ela repassa uma mensagem de luta, de um homem, né, que quer viver como sempre sonhou, né? Um homem, ou seja, embora esse homem, né, embora isso tenha lhe custado a injusta fama, né? Como o quê? Como uma fama de um louco, de um insano, né? Uma pessoa que não está no seu juízo perfeito, né? E o enredo, né? Ele é conhecido no caso aqui, né? Como o protagonista da obra, o Dom Quixote, né? Que foi um pequeno fidalgo cujo, né? O passatempo favorito era a leitura de livros, né? Isso. Então, assim, essa obra aqui, né, pessoal, é uma obra assim muito valiosa, onde todos, né, devem procurar ler, saber a importância de Dom Quixote, de La Mancha, né, na literatura, né? E procurar se aprofundar. O que é isso? É procurar compreender o que de fato diz, né? De acordo com a literatura, né, os fatos o fato de certa forma satirizar, né, muitas vezes é utilizado como satirizar um pouco esta obra, né, criticar um pouco o Dom Quixote pela maneira que ele era, sendo que o amigo dele, né, ele pensava diferente de Dom Quixote, né, ele tinha uma opinião diferente. Mas a pergunta é, será que Dom Quixote ele era louco mesmo, né? Porque, na verdade, no final da história, no final da leitura do livro, o que a gente vê é o contrário, a gente percebe o contrário. É como se o Dom Quixote tivesse voltado, ele estava como se ele estivesse realmente sabendo de tudo o que ele estava fazendo, como ele tivesse um objetivo ali a alcançar com aquelas suas atitudes, né, de louco. E isso deixa a gente, às vezes, a se perguntar, e será que cada um de nós, muitas vezes, não temos nossos momentos de loucura, não é isso? Então, assim, o objetivo dessa nossa aula de hoje, com esse ciclo de leitura, é que vocês conheçam um pouco dessa história do Don Quixote, crie o interesse em ler a história toda e também vamos aprender um pouco, diferenciar fato de opinião, porque vocês observam que de certa forma as pessoas opinaram muito sobre a vida de Don Quixote, deram muita opinião, dizendo que ele era um louco, né? Isso é aquilo, mas será que ele era louco mesmo? Então, assim, vamos compreender aqui o que de fato é, o que é fato, o que é opinião em uma narrativa. Esse texto é uma narrativa, né? E que esse livro é considerado, o livro de Don Quixote pode ser considerado como um gênero textual romance. Então, como os romances são uma narrativa de ficção, o narrador ele pode mencionar fatos ou expressar opiniões sobre histórias, né, dentro da sua narrativa. Então, considerando essas afirmações, analise os trechos selecionados aqui, considerando, ou seja, selecionado, assinalando se indica o fato com F ou opinião com O. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui o que é de fato, o que é opinião. Quando na história diz assim, ele era um daqueles cavaleiros andantes que usavam armadura, lança e escudo. Aqui é o quê?
É um fato ou é uma opinião? Opinião, alguém opinou isso daqui? Ou é um fato que realmente aconteceu na história? Isso daqui realmente aconteceu na história. Então, eu marcaria aqui com F, né? Porque foi algo que aconteceu na história. É um fato. Não é uma opinião de ninguém. Próximo aqui. Naquela época, vocês sabem, o trigo era moído desta maneira. Havia um enorme catavento que fazia girar a máquina de moer. Então, isso daqui, pessoal, vocês que ouviram aí a história, isso daqui eu posso considerar um fato ou uma opinião? Isso daqui, pessoal, é um fato, porque dentro da história tá explícito, tá claro lá na história. Tá claro. Diz que, de fato, né, naquela época, o trigo era moído dessa maneira. Então, é fato. Não foi opinião de nada. Realmente aconteceu na história. Próximo aqui. O resultado de Cervantes foi desastroso. Ele diz Cervantes, foi Cervantes diz que foi desastroso. Desastroso, o que foi desastroso para Cervantes? Pode ter sido maravilhoso, né, para outro, pode ter sido bom, pode ter sido sensacional. Então isso daqui foi uma opinião. Opinião, você dá a que você quer, do jeito que você quer. Quantas opiniões você não tem aí da vida dos outros, da vida das outras pessoas? Então é assim, as pessoas vivem dando opinião sobre a vida dos outros. Ah, é uma louca, ah, é uma abestada, ah, fulano é isso, é aquilo, né? Mas isso daí não é só opinião. E você percebe que Dom Quixote, em momento algum, ele de certa forma, ele não estava muito preocupado com a opinião dos outros, não, né? Ele não entendia os outros, ele entendia ele mesmo. Assim como também as pessoas não entendiam Dom Quixote. Próximo. Para Sancho e para todas as pessoas que ali viviam, uma clara prova de que o homem era mesmo maluco. Também, pessoal, isso daqui não é um fato, isso daqui é uma opinião, porque tanto para o Sancho, que era amigo dele, que pensava diferente dele, como para todas as pessoas que estavam ali, que viram aquela loucura dele, né, aquele momento de loucura dele. Então eles acharam ali que não tinha nada mais claro, aqui dali era uma clara prova de que ele era um louco, maluco, mas era opinião e não fato. Eram as pessoas que estavam achando que ele era louco, porque se você ler a história toda, você vai ver que lá no final do livro, do romance, ele vai mostrar como se ele fosse uma pessoa sensata. Então, uma pessoa que tivesse no seu pleno juízo. Então, qual é a prova que eu tenho que ele era um louco? Isso aqui é uma opinião. Segundo, não deu completamente certo, porque nada o que a gente faz dá completamente certo. Isso aqui é uma opinião, porque pode ser que uma outra pessoa chegue e diga assim, deu tudo certo, tudo que eu faço na minha vida dá certo. Tudo dá certo, nada dá errado. E pode ser, tudo que eu vou fazer na minha vida não presta, dá errado. Tem aquelas pessoas que são negativas. Então é assim, pessoal. Meus queridos alunos, espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham gostado do momento de ciclo de leitura. E na aula de português hoje nós vamos prosseguir. Primeiramente, eu torno a dizer, mande um áudio com a leitura desse texto, certo? E em seguida nós vamos estudar, né, no livro da Prova Brasil. Vou passar 3 questõezinhas para vocês e quero receber. Tá? Por hoje é só, né? No momento de leitura, por hoje é só, mas tem mais. Até, meus queridos.